de repente, do nada, galera, a Sony liberou para gravação do disco, só que a gente tem um prazo para fazer. Então, infelizmente, não vai dar para ouvir todas as músicas de vocês, tá? Entrou 4. 4? Foram 4 músicas? Nossa, não, Então, não entrou nem 4. uma das coisas Foram 3 músicas. que incomodou bastante a gente, porque assim, a gente conversava entre a gente, e eu sempre fui meio que esponja, assim, eu pegava esse sentimento, todo mundo meio que falava, então agora eu vou também, vou explodir, vou falar aqui. Então, uma das coisas foi isso também, que a gente conversava muito, que a gente não tinha autonomia, não tinha esse reconhecimento, não tinha esse espaço, pelo menos, para nem que fosse para assim, gente, vem cá, vamos participar aqui junto. Nesse momento aqui não rola, mas é por causa disso. Mas tenta fazer desse jeito. Não tinha nem orientação, ó. Gente, não é isso, mas tenta de repente aqui, traz pra gente tal coisa, traz esse jeito. Não tinha isso. É simplesmente, vamos fazer, vocês não vão fazer. Não, é isso. E foi o que aconteceu então, assim, dessa última vez que a gente se reencontrou. Era difícil porque pra gente que tava entrando no mercado, não dava pra gente distinguir e dizer assim, será que é assim com todo mundo? Ou não? Eu acho que é assim que trabalha. Eu sempre fui, hoje eu sou produtor musical, e eu sempre fui muito apaixonado pela produção musical. Então o Rick Bonadio, para mim, até hoje, ele é uma referência, né? Eu falo isso para ele, assim, é uma referência total para mim. Mas eu lembro de chegar lá e falar, Rick, eu queria acompanhar a gravação das bases. Não, pode vir aqui no estúdio. Aí eu ligava no estúdio, tô indo aí, já gravamos. Então eu comecei a sentir, aí volto, não sei, mas eu sentia, tipo, não querem que a gente participe. E o lance não era necessariamente entrar uma composição ou... Era participar mesmo. É só você, de repente, assim, entender como é o processo de criação do seu trabalho. Simplesmente, querer acompanhar a gravação da guitarra, não só chegar lá e... as letras são essas, vamos gravar, você faz a voz grave, então... Posso estar errado, mas tinha muita coisa da cobrança, né? Por ser um grupo montado, né? Já pronto, a gente queria... Não, a gente é mais do que isso. A gente tinha essa necessidade também de mostrar que a gente era mais do que isso. Não, calma aí, cada um já tem uma história. Por mais que seja uma história, né, ainda pequena, a gente está iniciando, mas assim, a gente tem o que mostrar. Justamente. Então, a gente sentia que assim, cara, a gente está aqui à disposição para vocês falarem, não, esse grupo é diferente. Né? É um grupo que a gente montou, mas eles têm um talento, é diferente e tal. Olha só isso aqui que o Jean faz, olha o que o Oscar canta aqui, olha o que eles conseguem compor. Então, assim, não tinha esse espaço pra gente e a gente sempre ficava nesse... aqui, estamos esperando, a gente canta, tá? Então a gente canta agora isso aqui e vai e dança isso e, enfim. Lógico que a gente tem um carinho com todo o álbum. Eu tenho um carinho muito grande com as músicas todas, muito embora eu não me identifique com uma parte delas, mas eu tenho carinho por causa do projeto, porque eu faço parte disso. Que vocês viveram. Isso, exatamente. Total. Mas poderia ter, sim, dado esse espaço pra gente explorar mais. Participar. Eu acho que também, vou fazer uma meia-culpa, eu acho que a gente também teve muitos erros em relação a isso. A querer, às vezes, passar o carro na frente dos bois, assim. Então, a gente estava começando. A gente tinha que ouvir mais. Eu acho que a gente falhou muito nisso também. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que estava muito 880, sabe? A gente queria participar 100%. E a produção queria que a gente participasse 0%. A gente poderia ter chegado no meio termo disso 50, tudo. né? Então, soou pra gente, por exemplo, tinha músicas dentro do repertório que a gente mandou pro Bros. Eu Já Tentei, por exemplo. Eu já tentei te esquecer, que é do Felipe e do Rafa. Tava dentro desse CD pra entrar pro Bros. Essa música não é legal. O Felipe foi lá, entregou pro Thiaguinho, foi pro Exalta Samba, bum, estourou, explodiu. A Ludmilla regravou de novo e tal. Essa música era pra ser do Bros. Na mesma, e a acho gente que olhou 2004, e falou... a minha primeira composição entrou no primeiro DVD dos Travessos. A segunda composição entrou no CD e DVD do Exalta Samba. Então, assim, a gente tinha um termômetro. Não era assim, eu quero porque eu que fiz. Não era isso. A gente sabia que a gente compunha legal. Era tipo assim, irmão, é ruim. Você tem que aprender muito, vocês têm que estudar. Pelo menos a gente queria ouvir até isso. Cara, tá ruim, ainda não tá legal. Hoje, a gente voltou a trabalhar com o Rick há pouco tempo. E ele teve total confiança. O Jean fez os arranjos, o Jean praticamente produziu e ele só, tá bacana. Mudou muita coisa. Exatamente. Composição, tá no caminho. Acho que falta isso. Eu lembro que eu perdi um certo contato com o Rick nesse período, mas eu tinha um contato com o Hélio Leite, que era o diretor de marketing lá. E ele aposentou agora do Midas, né? Mas ele trabalhava lá na época. E foi através do Hélio que a gente retomou o contato. E o Hélio chegou e falou pra mim, Jean, o Rick é outra pessoa.
O Rick hoje é um cara muito mais maduro em termos de atitudes e tudo mais e tal. Falei, beleza, mas sempre comentando nas fotos dele e tal. Quando a gente se encontrou de novo, realmente a energia do Rick era outra. O Rick chegou e falou, cara e tal. Aí quando a gente voltou com esse projeto com o Bros pra produzir lá, beleza, quem vai produzir? Aí o Renato Patriarca, que também é produtor, falou, você, pô. Falei, caraca, os caras depositaram a confiança mesmo. Não deixava nem a gente compor lá na época, e agora o cara vai depositar a confiança da produção? Não dava pra saber se isso era uma não lembra imposição da exatamente. produtora, né? Não dava pra, Não, mas pra sabe uma saber coisa que como- é legal? Às Mas vezes, saber às o vezes valor vinha de da própria... contrato. a gente Não, não e vai sabe saber o o que quanto era. dele tava na reta Exato. também. Não, Justamente, Por isso que a gente não tá justamente, exatamente. Tanto é que hoje a gente Coisa Por isso que eu falo, não posso gravadora. afirmar. Zé Total, gravador mesmo, ó, exato, não dá não pra saber. deixa esses meninos... Tem uma coisa que é Beleza? importante falar, que é o seguinte, o Rick não era empresário do Bros, tá? Sim. Ele era Produtor produtor musical. Justamente, Sim. por Então isso as que a Cris pessoas falou. têm... Às vezes o dele tava O na dele reta tava na também. reta às vezes também. tem até fã que fala, aquele Rick Bonadio, tem uma e galera aquele que cara puxou, lá, não. pô, ele ferrou com vocês, né? Ele que acabou. Não tem nada a ver. Tem nada a ver com Ele isso. só Nada a ver era com um isso. produtor musical, né? Também tinha que atender uma demanda, né? Que o pessoal Na real, pega no uma final- história que foi Exatamente. assim e replica Sim, pra sim. todos Pra os todos, outros. Como é justamente. que ele Os abusou, empresários- então, na sua Aham. carreira? Os empresários era uma produtora, na verdade. Que não existe mais empresariava, aqui. que não existe Exato. mais. mais É. focado em TV, né? Em programas de TV e tudo Isso, mais, não então, tinha. É legal falar isso também, que essa Isso produtora não prejudicou tinha um pouco também. tanta experiência no mercado musical, que também prejudicou um pouco o Ruge, né, inclusive. Porque, assim, é um produto estourado, né? Até a gente pode E eu não falar sei mais lidar. até do Ruge, assim, Não- e pra onde não- que a gente vai agora? não sabia como Explodiu, vender. e agora? O que, que a gente faz? Pra você ter uma ideia, na época tinham grandes escritórios, né? A Sunshine, a Nininha, que vendiam shows. Chegaram a entrar em contato com a produtora, falar, pô, deixa a gente vender eles e vocês administram. a carreira. A gente pega uma parte, mas a gente já tem estrutura, já tem os contratantes e tal. Não, nós vamos montar o nosso escritório de vendas. Aí colocaram uma menina lá para atender telefone. Pô, e venda de show é aqui, ó. Cara, Quer o meu show? Não quer. Eu encontrei, 20 anos depois, encontrei um contratante lá de Uberlândia. A gente fez a Exposebu em Uberaba e não fez Uberlândia. E aí eu encontrei com ele lá, ele, pô, eu lembro de vocês da época do Bros e tal. Pô, era difícil de comprar show de vocês, cara. Eu tive que trazer o Felipe Dilon para fazer aqui na época, que era da mesma público, porque eu ligava lá, a menina mandava eu mandar um e-mail. Pô, o show é aqui, eu quero eles aqui tal dia, tal, quanto é o cachê, não sei o que, babá. sim. Era uma coisa meio... Então teve muito, por quê? Porque vários shows do Bros e do Ruge também foram cancelados ou mudados porque eles... Burocracia. Por burocracia. Não por sabiam coisas, lidar não com o sabiam tamanho de lidar com isso. Burocracia. Tinha, por exemplo, empresas que faziam licenciamento de produtos e tal, que com o Ruge tinha uma força muito grande pelo Pois público é. que tinha. Era feito dentro de um escritório dentro da produtora. E teve empresas como a que fazia que licenciava a marca do Gugu, licenciava a marca da Eliana, Estrela, né? não era? Que faziam esses produtos, de geral, alpargatas, faziam uma coisa, que entraram em contato para licenciar. Não, nós Não vamos tinha licenciar acordo. também. Centralizaram Então, eu muito, acho que né? esse foi o grande problema. Eu Sim. acho que o programa Popstars foi excelente, de uma organização absurda. O pós isso prejudicou tanto o É que Bros quanto na vontade de ter o 100% do pouco, perderam o 50% do muito, né? Muito, Total. justamente. Foi muito isso. Exatamente. Porque Daí se que eu você falo... dá pra alguém que sabe fazer, você Você pode ganha ter uma mais. porcentagem menor, mas você vai ter uma porcentagem ganha menor mais de no uma montante. fortuna. Exato. Isso, exatamente. E é muito mais longe. E é isso que eu falo da coisa de também trazer essa participação nossa, de estar mais junto, de envolver a gente no projeto. Até porque eles tiram essa sobrecarga, né, também deles, deixam a gente com uma responsabilidade ali que vai fazer bem pra gente, vai motivar, Claro. né? E também quem vende show, enfim, Exato. cada um com a sua função, né? O negócio acontece. Sim. Porque, em É primeiro lugar, assim que vocês funciona. são artistas. Hoje em e artista dia, gosta de A criar. arte. Sim. A arte. E disso que eu vivo. É da minha É. arte. Como é que você Hoje vai em pôr dia da tem minha arte? escritórios que já compram o combo dos shows, né? Do ano. Sim, já o Então, pacote assim, todo. Então, assim, o artista resolveu. Quantos shows vocês topam fazer esse ano? 100, 200, 300, sei lá. Quantos vocês topam fazer? Ah, tanto, beleza. Vende fechado. Vende o pacote. E aí, esta empresa distribui. Isso. Eles se viram. Pra vender. Do Que chega o avesso preço Lá deles um e... monte de Só contratantes. que aí, eles têm uma equipe aqui, ó. Tem uma menina que só reserva hotel, a outra só faz passagem, a outra só não sei o quê. Exatamente. E aqui, ó, no Excel. Justamente. Só montando tudo. E Daí você faz isso aqui, ó. isso é para tudo, né? Dentro de um trabalho artístico, hoje em dia ainda mais, porque o marketing, né, digital é muito forte,
tem equipe para tudo. Se você quiser centralizar, eu lembro uma vez que o Jay-Z falou isso, que o artista que acha que é capaz de administrar 100% da sua carreira tá fadado ao fracasso. É porque sua carreira é muito pequena. Porque a carreira é muito pequena, você não vai muito longe com isso. Então, essa distribuição era muito mais interessante, tanto para nós quanto para as meninas. Sim. E não houve por um medo, vamos dizer assim, de perder fatia. Não sei qual que era o intuito, mas era de perder fatia. Então, eu acho que a grande falha nesse sentido foi não distribuir tanto a parte comercial, como tudo que a gente falou, quanto a parte artística. Vem cá, Ruge, vem cá, Bros. Qual é a verdade de vocês? Vamos fazer? Vocês têm composição? Como o Oscar falou, pô, tem música do Oscar que foi primeiro lugar nas rádios há muito tempo. Então não pode dizer que é porque era ruim. É porque realmente não era para entrar, entendeu? Então eu acho que faltou esse feeling de comunicação. Se de repente até falasse para vocês, até de confiar no nosso trabalho, realmente. Se de repente falassem para vocês, olha, a gente sabe que vocês compõem e tal, a gente trouxe o fulano aqui, que é que é a pessoa que a gente confia. Exatamente. Senta todo mundo aí. Um grupo aí de composição. Vamos ver se sai hoje alguma acontece coisa. isso, entendeu? Inclusive com a galera do Rick. A gente compõe com uma galera que é do núcleo de composição lá da gravadora dele. Muito então, tipo, foda.